No ano de 2009 foi lançada uma das melhores obras da história dos X-Men de todos os tempos. E não tô falando desse desenho não, tá? E sim desse Deadpool maravilhoso aí. Não, claramente eu tô zoando, né, pô? Tá maluco? Wolverine e os X-Men. Hello, my friends, Geek na voz. E cara, eu lembro que na minha época, né, quando eu era moleque, quando eu era criança, tinha aqueles salgadinhos que dentro vinham essas cartas dessa animação, né, do Wolverine e os X-Men. Só que eu nunca tinha assistido e eu não fazia ideia de que essa animação também era muito boa. Eu só comia o salgadinho até ficar igual um peixe-boi. Já que na história, né, uma misteriosa explosão aconteceu e simplesmente destruiu a mansão Xavier no exato momento em que o Wolverine ele tava saindo, mano. Ele foi passar umas férias, digamos assim. Ok, tem certeza. E aí rolou uma gritaria da Zorra, né? Teve um gap de alguns anos e os X-Men simplesmente não existem mais, né? O Professor X e a Jean Grey estão desaparecidos, o Wolverine foi pra um canto, o Vampira pro outro. O Scott ainda não tava sabendo lidar direito com tudo que aconteceu, né? Principalmente com o desaparecimento da sua amada Jean Grey, né? Ele tava meio perturbado da cabeça e os X-Men pararam de existir. Em resumo, foi isso que aconteceu. Cada um cheirou na escala diferente e foi pro seu canto. Talvez. Porém, um fera, ele tava examinando os restos da explosão e descobriu que o Professor X, ele era o alvo, né? Só que aí, um ano depois, uma agência governamental anti-mutante, né, chamada de Divisão Mutante, caçou o Wolverine e prendeu o Carcaju depois de uma família ter o ajudado, mano. É, meu amigo Logan, pelo cheiro do leite, isso daí não pode ser coisa boa não, viu? Alguma coisa não está cheirando bem. Só que aí a divisão foi atrás do Wolverine, raptou a família que tava o protegendo e com isso o Logan dessa vez, né, ao lado do Fera, eles foram até a prisão e libertaram não apenas a família como todos os mutantes que estavam lá, incluindo o Pyro, né, que eu já gosto dele, o maluco de fogo. Ou seja, meus amigos, o Wolverine, juntamente com o Fera e os demais mutantes, eles sabiam que os X-Men, eles tinham que se reerguer, eles tinham que voltar ativa, a equipe tinha que se reunir novamente, cara. Ainda mais agora com essa nova agência anti-mutante que tava caçando um por um dos mutantes, mano. A galera tinha que se unir, pô. Vai começar a diversão. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, o Fera e o Wolverine conseguiram trazer a Lince Negra e o Bob de volta aos X-Men, enquanto outros membros, né, como Ciclopes, Colossus e Vampira ainda não estavam ali com o desejo de retornar no momento, porque a Vampira, né, ela assumiu a causa da Irmandade de Mutantes que tinha planos sinistros para poder atacar o Senador Kelly. Senador Kelly esse que, né, nem preciso dizer quem esse sujeito é, porque vocês já viram aqui nesse canal, nesse mesmo, mas 500 vezes esse cara, que é o maluco por trás da divisão antimutante. É o Kelly, todo mundo conhece. Ah, sim, entendi. Já que o plano do Kelly, né, como bem sabemos, é promover uma lei de registro de mutantes, né, sendo que do outro lado, né, o pai do anjo, que é o Warren Worthington, ele tá financiando essa agência antimutantes, construindo alguns robozinhos que eu acho que vocês já têm ali com certo conhecimento, né, mano, os Sentinelas. E aí no final rolou uma treta gigante, né, entre os X-Men e essa tal agência, e no final das contas eles descobriram que foi a Vampira quem traiu os X-Men, até porque ela tava com a Irmandade, como eu disse. Meu amigo, esse arco vai ser muito bom. E numa tacada só enganou os X-Men e provou sua lealdade à Irmandade. Bem-vindo a bordo. Com certeza essa foi a melhor adaptação da Vampira de todos os tempos, mano, fora dos quadrinhos, né? Porque aqui, além desse lance de agente duplo da personagem, mas ela foi muito bem desenvolvida e ainda manteve a relação de pai e filha que ela tem com o Wolverine, mano. Ou seja, pacote completo da Vampira. A personagem, ela tá muito boa nessa animação. Acho que ela, Emma Frost e o Noturno são os meus personagens favoritos. E o Wolverine, é claro, né? Pô, a animação dele. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E com isso o Anjo, né, ele ajudou financeiramente os X-Men, né, a reconstruírem a mansão Xavier, e a telepata Emma Frost pediu para se juntar aos X-Men para ajudar a encontrar o professor. Afinal, sim, a Jean Grey, ela agora é a única telepata no rolê capaz de encontrar essa galera, pô. E o Wolverine, ele já suspeitava dessa loira desde o início, né, só que sem opções ele concordou com a inclusão dela na equipe, mesmo acreditando que a Emma só tinha intenções de assumir o controle do cérebro. Rapaz, entenda uma coisa, o Wolverine, ele sempre tem razão. Dito isso, vamos ver o que vai acontecer agora. Aí tem coisa, Logan. E de fato a Emma Frost, né, por hora, ela conseguiu localizar o professor que estava lá na nação mutante em Genosha, né, do Magneto. E agora com o Ciclope de voltação, né, com os X-Men, o Wolverine liderou a equipe em uma missão no território inimigo para poder recuperar o seu velho, né, o El Carecon. E assim, meus amigos, a gente sabe, né, que o principal motivo dessa animação, né, o título dela ser Wolverine e os X-Men, foi por conta daquele fatídico filme do Wolverine Origens, né, que eu tenho até medo de falar disso aqui. Não, tudo bem. Eu entendo.
Só que claramente o Logan, ele não é o protagonista dessa animação. Não é um desenho sobre o Wolverine, ele pode ser o protagonista, mas no final é uma animação sobre os X-Men, cara. Não é sobre o Logan em si. Eles só aproveitaram o hype, né, o lançamento do filme, que também foi no mesmo ano de 2009, tanto o filme quanto a animação, pra surfar nessa onda, né? E surfou muito errado. Quer dizer, errado não, porque a animação é 10 vezes melhor que aquele filme. Mas enfim. Então os X-Men vão até Genosha, tretam com o Magneto e sua trupe e no final eles conseguem resgatar o professor que estava em coma, mano, conseguiram. Só que aí tem um corte e nós vemos uma versão futurística do professor em um lugar bem distópico, onde a maioria dos mutantes morreram graças ao programa dos Sentinelas, cara, do Senador Kelly. Ou seja, esse coma do professor, ele vai durar 20 anos, né, até ele acordar lá no futuro. Meu amigo, que treta absurda vai ser isso aí. Ele foi um dos poucos sobreviventes que aconteceu lá no futuro. Ixi. É complicado. E com isso, né, o professor Xavier do futuro conseguiu arranjar um jeito de se comunicar através de um holograma com o Wolverine e vai ser dessa forma que ambos vão se comunicar a partir de agora nessa animação. O Wolverine e os X-Men, né, no passado, impedindo que esse futuro distópico aconteça, enquanto o professor ele tenta se virar lá no futuro, cara. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, a doutora Sybil Zane contratou o Gambit para roubar um colar inibidor de poderes que os X-Men tinham e tudo isso a comando do Senador Kelly. E de fato o Gambit conseguiu, ele pegou o colar lá dos X-Men, só que aí o Wolverine no final teve que impedir, teve que resolver esse pepino. Cara, sempre sobra pro Wolverine, ele deve estar aqui, ó, com a dor benzinha aqui de tanto carregar os X-Men nas costas. Isso já tá ficando muito chato, professor. E agora resta vocês também deixarem a voadora no like aí embaixo para poder ajudarem o Tio Geek, né, pô? E aproveita aí, ó, comentem quais os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui nos especiais. Quais as outras animações fora os X-Men? Vamos lá, vamos lá. Nice. Então o Gambit atacou o Wolverine em seu laboratório e ele admitiu pro Logan que foi contratado pelo dinheiro, só que o Wolverine incendiou o dinheiro do cara e ofereceu a ele o dobro da quantia pro Gambit. Ou seja, se o Gambit agora ele ajudar o Wolverine a descobrir com quem que essa doutora ela tá trabalhando, ele vai ganhar o dobro. Meu amigo, o mundo é dos espertos, eu já disse. No final das contas, o Logan conseguiu recuperar o colar inibidor e percebeu que era o Senador Kelly quem tava por trás de toda essa palhaçada. Pô, cara, de novo, cara! E quem aí tava com saudades do Noturno também? Que entre os X-Men é o meu favorito, junto com o Wolverine. Mano, o Noturno é demais. Isso porque estavam rolando notícias, né, de que o Noturno foi visto em um navio viajando pra Genosha com outros mutantes, né? E enquanto isso, o Noturno e os outros viajantes são parados pelos piratas que estavam procurando por lutadores dentro do grupo de mutantes, né, de alto nível, pra poder levá-los até o Mojo. Mojo esse que é exatamente aquela mesma gosma, aberração que a gente viu lá no X-Men The Animated Series, que eu odeio o Mojo, mano. Se tem um personagem que eu odeio no universo dos X-Men, é o Mojo. Não gostei nem um pouco disso. Só que os X-Men eles chegaram no rolê, eles ajudaram o Noturno, derrotaram os piratas e na hora, né, de chamar o Retorno para retornar para a equipe dos X-Men, o Kurt Wagner, ó, nananina não vou não. O Noturno recusou porque ele queria garantir que os outros mutantes chegassem com segurança até Genosha, mano. O Mutano também é outro personagem excelente dessa animação, cara, principalmente a dublagem, né, que tem um sotaque ali meio puxado pro espanhol, né, pro alemão, que é típico do personagem. Eu já disse, Noturno, Vampira e o Wolverine são os melhores personagens dessa animação, mas disparado. A Emma Frost também é legalzinha, mas esses três aí... Tem razão. E quem aí também lembra do romance que o Noturno teve com a Feiticeira Escarlate, bicho? Pois é, isso realmente é... o Kurt Wagner, pega a visão. Que te meteu? Bateu na trave e entrou no teu. Isso porque o navio, né, que o Noturno tava junto com aqueles mutantes, finalmente chegou em Genosha e o Azulão ficou encantado com o lugar, né, pô? E o Magneto, é claro, queria tirar proveito ali do Noturno. Só que aí o Noturno, ele percebeu que as coisas em Genosha não são como parecem. O Noturno, nesse episódio, né, ele chegou a se apaixonar pela Feiticeira Escarlate, só que aí chegou um determinado momento também que o Noturno, ele descobriu que o Magneto, ele mantinha alguns mutantes presos por mau comportamento. Que é uma parada que eu não consigo entender, né? Porque a essência, né, o significado de Genosha do Magneto é justamente a liberdade aos mutantes, né? Nada de humanos e sim mutantes. Só que lá ele prende mutantes. Peraí, que Nescau macheirado é esse aí? Eu não entendi o que ele falou. O Noturno confrontou o Magneto, ele se lascou, é claro, acabou sendo preso, mas no final fugiu e foi até a mansão Xavier, que acabou sendo atacado pela Mística. Isso porque a Azulona, né, ela invadiu a mansão Xavier e aparentemente tem uma ligação com o passado do Wolverine. Mas calma que logo mais a gente vai
retornar pra esse arco aí da Mística. Enquanto isso, fiquem com essa cena do filme do Wolverine com ele dando o dedo. Foi maravilhoso. E quem aí também lembra do Hulk nessa animação? Eu acho que vocês lembram mais do filme do Hulk, né? Contra o Wolverine, mas o gigante apareceu aí, pô. Isso porque o Nick Fury, né? Ele pediu ao Wolverine um favor pra mais de uma vez ele lutar contra o Hulk em troca de manter as identidades reais dos X-Men e a realidade por trás do segredo da Escola Xavier inseguro, pô. Porque como eu disse, tá? Pra você entender melhor esse episódio, você teria que ter assistido o longa animado que saiu antes, que é justamente o Wolverine contra o Hulk, que tem até o Wolverine contra o Thor também, se eu não me engano. Mas enfim, pra entender esse episódio você teria que ter visto aquela animação, cara. É pilantragem. Ah, que coisa. E aí o Wolverine e o Hulk tretaram, rolaram muitas intrigas e por fim o Wolverine se vingou do Nick Fury fazendo o Hulk atacar o tapa-olho, mano. Tá vendo aí, Nick? Você foi sacanear, foi chantagear o Wolverine? Receba! Como diria o Luva de Pedreiro, sim, graças a Deus, pai. Receba, o cara da luva de pedreiro é o melhor de todos, graças a Deus. E com isso o professor Xavier, né, ele avisou os X-Men sobre um evento iminente que iria acabar com metade da população mutante, que é justamente o programa dos Sentinelas, cara, que é uma parada que a gente tá falando aqui nesse especial desde o início. Só que aí o Nitro, né, que é outro mutante super poderoso que apareceu nesse episódio, ele vai se autodestruir em questão de horas, cara, e Genosha vai pro espaço. Então a Irmandade sequestrou o Nitro, né, de uma prisão contra a sua vontade e usou a Psylocke para poder controlá-lo, né? Planejando, é claro, usar o Nitro como uma arma no futuro. O Magneto é muito esperto. Certo, mas isso não faz sentido. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, no final das contas, é claro que os X-Men acabaram se envolvendo nessa treta, né? Para justamente evitar a destruição de Genosha e no final eles resolveram tudo como sempre, né? Os X-Men, vocês conhecem. E enquanto todas essas tretas rolavam no presente, o professor lá do futuro tava correndo que nem um doido dos Sentinelas com sua nova prótese, mano. Só que o professor ele foi capturado pelos Sentinelas, já que eles roubaram o cérebro do professor. Não o cérebro dele, mas a máquina cérebro. E aí dessa vez, né, junto com a Dominó, o Bishop e outra galerinha lá do futuro, o professor tava bolando um plano pra poder fugir ali dos Sentinelas, cara. Bora ver no que vai dar isso aí. Porque enquanto isso, né, o Wolverine e os outros X-Men, eles procuravam um antigo laboratório, né, do Bolivar Trask pra poder buscar informações sobre o Molde Mestre. Molde Mestre esse, vocês conhecem, nada mais é do que uma inteligência artificial capaz de criar outros Sentinelas, né? O cabeça por trás de toda essa treta aí. Ah, agora eu entendi! E com isso a gente volta, né, pro arco da Mística, porque o Wolverine ele foi recuperar parte do seu passado como agente do Arma X e encontrou a filha do Maverick, cara. Maverick esse que a galera do projeto Arma X mandou o Logan capturar no passado e deixou a filha do moleque sozinho, velho. Só que como o projeto Arma X, né, os cientistas, eles não queriam que o Logan desenterrasse esse passado, eles mandaram o Dente de Sabre pra poder impedir o Wolverine, pô. E é claro que vai rolar uma treta, né? Rolou uma gritaria da Zorra, os dois tretaram como sempre, né, velhos inimigos, e o pai não se lembrava da sua filha, mano, o Maverick, e no final a garota até perdoou o Logan e eles resolveram esse pepino, mas calma que já já a gente vai voltar pra esse arco. Isso já tá ficando muito chato, professor. E enquanto isso, né, a vampira que tava lá na Irmandade, lembremos que até agora ela é uma agente dupla, né, tava lá e cá, ela simplesmente ouviu o Mercúrio recebendo ordens, instruções do Magneto a respeito de um novo plano, e ela foi até a mansão Xavier pra poder alertar a galera, só que quando ela viu que o Wolverine não estava lá, que ele tinha vazado, ela ficou pé da vida, velho. E o Ciclopes, ainda lamentando a perda, né, da sua amada Jean Grey, ele acredita fielmente que o Senhor Sinistro levou a coitada. Esse Ciclopes, ele é ousado, pô, eu digo. Seus dias de ousadia comigo acabaram. Só que o Ciclopes ele tava certo, mano, porque a Jean Grey de fato estava viva. Ela acordou, né, de um aparente coma num hospital e tava parecendo aquela mulher daquele meme lá. Onde é que eu tô? Eu não sei. Onde é que eu tô? Agora o mais engraçado desse episódio é que o Scott, ele reviveu o meme do Wolverine no porta-retrato. Aí foi demais. Eu entendi a referência. Porém, o Magneto ele enviou sua trupe, né, para tirar vários mutantes da prisão, e enquanto isso os X-Men lutaram contra a Irmandade e encontraram a Tiddly Soms, que era uma jovem mutante com pesadelos que podiam manifestar em monstros, né? Só que aí no final a vampira pegou os poderes do Fanático e da Lince Negra, né, combinou os dois e conseguiu quebrar o chip que estava controlando a garota. Só que a luta dos X-Men contra a Irmandade nesse episódio, vocês já sabem o que é que merece, né? Vai! E enquanto tudo isso
rolava, mano? Tava prestes a se iniciar uma guerra entre o senador Kelly e o Magneto, né? Um de um lado querendo o projeto dos Sentinelas e do outro o Magneto travando uma guerra contra os humanos, mano. Os dois estavam em pé de guerra. Não, mas o mais importante é que o fanático apareceu nesse episódio, o Juggernaut, e caguei pro resto. Só ele importa, é o melhor personagem. E com isso a Mística, né, ligou pro Wolverine para avisá-lo de que a filha do Maverick, né, a Chrissy, do episódio anterior, ela estava em perigo, né? Então os dois se infiltraram no Projeto Arma X e lutaram contra o Maverick e sua trupe, velho. No final das contas, né, eles conseguiram salvar o cara, né, o Maverick, juntamente com a sua filha, deixaram eles dois juntos lá no avião e o Cornelius, que era o cientista do Projeto Arma X, ele fugiu das instalações, ele explodiu tudo, é claro, só que ele levou com ele um presentinho, outro projeto seu, X-23. Não, X-23. Não é a hora. E adivinha quem votou também? De novo, que ninguém aguenta mais. É o Mojo, mano. Só que dessa vez o cara ele levou o Noturno e a Feiticeira Escarlate de Genosha pra colocá-los em um programa de TV. E o pior de tudo foi o Noturno vacilando na frente da Wanda, mano. Aí não dá. E ela não é o amor da minha vida. Mas no final o Noturno ele se redimiu e nos deixou orgulhosos, pô. O Noturno tá demais. Adeus, Kurt. E enquanto isso lá no futuro, né, o Professor Xavier e os seus novos X-Men lutam contra os Sentinelas e encontram o Polaris, né, que é a filha do Magneto e que vive sozinha e traumatizada em uma Genosha completamente destruída. Isso porque a Polaris, né, filha do Magneto, ela basicamente tinha ali os mesmos poderes do seu pai, né, controlava o magnetismo como ninguém, amigo. Agora me chamo Polaris. Porém, né, contudo, todavia, entre nos tantos o Charles, ele descobriu como que Genosha foi destruída e como que Polaris foi a única sobrevivente daquele lugar. Já que quando o lugar estava indo para os ares, né, graças a Fênix, e a gente vai ver isso em breve, o Magneto ele conseguiu salvar a vida da sua filha a tempo, mano. Só que aí a divisão anti-mutante simplesmente ficou pé da vida, já ficou estressado e começou a caçar um por um, mano. Começou o seu plano de destruir todos os mutantes. E obviamente os X-Men ficaram, meu amigo, lá em cima de ódio. Então o Anjo, ele se uniu, né, se juntou aos X-Men e tentou destruir o Molde Mestre, né, acompanhado, é claro, pela Irmandade que foi traída pelo Magneto. Pois é, vivemos para ver os X-Men e a Irmandade trabalhando juntos, cara. Já que o Magneto ele se cansou dos erros do seu filho Pietro, né, o Mercúrio, e mandou ele embora. E no final de toda essa treta, não é que eles conseguiram destruir, o Logan meteu as garras lá no Molde Mestre e eles resolveram esse pepino? Rapaz. Lob, me joga no computador. Foi um prazer te conhecer. Só que a gente sabe que esse caso ele tá longe de acabar. Óbvio que os Sentinelas ainda vão ameaçar a galera, mano, tá louco? Isso porque o Logan, né, ele foi falar com o Professor do Futuro e o velho disse que lá no futuro os Sentinelas ainda existem e destruíram o mundo praticamente. Ou seja, o Molde Mestre sobreviveu no presente, mano. Eles acharam que tinham destruído tudo, mas na verdade, mano, não destruiu caca nenhuma. Pelo amor de Deus, cara, mais fake que isso daí só o Mundial do Palmeiras de 51 não existe. Molde Mestre está ativado. Só que aí o Arcanjo, né, ele sofreu um acidente e as asas do moleque quebraram e o pai simplesmente mandou os médicos arrancarem, mano. Meu amigo, que treta absurda, né? E aí o Anjo, ele ficou pé da vida, ele acordou injuriado e selou um acordo com o único que poderia devolver as suas asas, o Senhor Sinistro. Só que o Senhor Sinistro, né, ele fez um pacto, ele fez um acordo com o Anjo que simplesmente o transformou num Arcanjo, né? Ele substituiu as asas dele, né, de penas e simplesmente colocou as asas angelicais e transformou ele ainda muito mais forte. Só que agora sob o domínio do Senhor Sinistro, mano. Tô lascado! Só que aí durante uma batalha com o Juggernaut, o Ciclopes ele foi distraído por uma visão da Jean e o Juggernaut derrotou ele e escapou dos X-Men, né? Então a Emma Frost, que ainda estava com os X-Men, propôs apagar todas as memórias da Jean da mente do Scott e ele aceitou. Afinal, o Scott até hoje ele vivia atormentado com os pensamentos da Jean. Ele só pensava nessa mulher, mano, e queria esquecer isso, queria seguir a vida dele. Só que ele não conseguia. Eu só consigo pensar na Jean. Ui, gado demais! Só que quando a Emma entrou na mente do Scott, a verdade por trás da explosão foi revelada e a culpada por tudo isso foi a Jean Fênix Negra, mano. Pois é, meus amigos, toda essa treta aí que a gente acabou de ver desde o primeiro episódio, a explosão que rolou na Irmandade, né? Na Irmandade não, na Mansão Xavier e o desaparecimento da galera, tudo isso foi culpa da Jean Fênix Negra. Mas calma que a gente ainda vai ver mais direitinho isso aí.
Só que aí o clima esquentou de vez, né? Porque os X-Men perderam a paciência com isso tudo, capturaram o Senador Kelly e o Magneto, e o Professor do Futuro mostrou para os dois o resultado da guerra que eles estavam começando a travar, ou seja, um futuro distópico completamente destruído, mano. E com isso, né, o Senador Kelly e o Magneto, né, eles apertaram as mãos, fizeram uma trégua e simplesmente decidiram cancelar, pausar essa guerra, né? O Senador Kelly, ele impediu, né, o projeto dos Sentinelas por achar que não haveria nenhum vencedor nessa guerra, todo mundo iria perder, e de fato era isso. Só que o Magneto, ele não seguiu esse caminho não, ele não tirou o pé dele da reta. Eu duvido muito disso. E com isso, né, a Jean, ela usou as suas habilidades telepáticas, né, quando ela estava no hospital, o que permitiu que Emma Frost a localizasse usando o cérebro. Então a Emma e o Scott foram até o hospital e tentaram levar a Jean de volta para a mansão, velho. Só que aí o Arcanjo, ele apareceu, ele sequestrou a Jean e o Scott pro seu mestre, que é o Senhor Sinistro. Isso porque o Senhor Sinistro, e esse arco daí a gente também viu lá no X-Men The Animated Series, ele queria, né, combinar o gênio mutante do Scott e da Jean Grey, dois dos mutantes mais poderosos do mundo, para poder criar um só, um mutante mega poderoso. Só que aí os X-Men conseguiram salvar a Jean e o Scott a tempo, e no final a Emma se revelou e enganou os X-Men. Pô, né, novidade, né? Emma Frost enganando todo mundo. Isso porque no final do episódio o Hellfire Club apareceu na mansão Xavier, eles conseguiram mobilizar todos os nossos mutantes e levaram a Jean Grey pro seu grupinho, né? Oh, novidade. Bom trabalho, Emma. A Fênix finalmente pertence ao Clube do Inferno. E do outro lado, né, o Senhor Sinistro, ele simplesmente conseguiu extrair, né, o DNA lá do Scott e da Jean Grey e entregou nas mãos do seu mestre, o Apocalipse. Outra novidade. Finalmente temos o material genético. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, a Mística se passou pelo Senador Kelly e mandou ativar novamente os Sentinelas e atacar a Genosha de propósito. Tudo isso, é claro, a comando do Magneto, né, que não respeitou trégua a coisa nenhuma. Ele queria a guerra ainda. Sendo que o Pietro, né, ele havia sequestrado o verdadeiro Senador Kelly, o que deu brecha pra Mística, né, se disfarçar e poder reativar o projeto Sentinelas, e tudo isso pro Pietro ele se redimir com seu pai, porque lembremos que o Magneto mandou o Pietro embora do seu grupo, né, porque ele errou muito, só que agora ele se redimiu. Miserável é um gênio! E aparentemente o Hellfire Club tomou conhecimento de que a força da Fênix possuía a Jean e supostamente eles queriam extrair a divina força Fênix para poder usar com seus próprios fins, né, cara? Eles queriam o poder da Fênix para eles. E como que eles descobriram tudo isso a respeito da Fênix Negra, da Jean Grey? É aí que entra a Emma Frost, cara, porque na verdade foi essa loira a responsável pela explosão do primeiro episódio, e não a Jean. Pois é, cara, no dia ela queria a Fênix e a Jean sentiu a presença psíquica da Emma Frost e na tentativa de salvar a todos os X-Men, a Jean ela despertou a Fênix causando a explosão. Ou seja, no final das contas, tudo isso, toda essa treta foi culpa da Emma Frost, cara. Emma, cada um com seus problemas, né? É, tem razão. Só que a Emma, ela não sabia desses interesses pessoais do Hellfire Club, né, do seu grupinho, e ela simplesmente foi enganada pelo seu próprio clube, mano, e agora ela queria o perdão dos X-Men. Enquanto tudo isso rolava lá em Genosha, né, o plano do Magneto se concretizava porque os Sentinelas devastaram a ilha, fornecendo justa causa para a guerra que ele estava querendo contra a humanidade. E aí o Magneto, ele conseguiu ter acesso aos Sentinelas e reprogramou os robôs para poderem atacar os humanos. Ou seja, os Sentinelas foram programados para matar os mutantes, mas agora ele reprogramou pro inverso, pros humanos. E lá no futuro, né, o Professor e os futuros X-Men, eles foram libertados pelo Wolverine e juntos eles lutaram contra o Molde Mestre, né? Wolverine esse que meteram uma barbazinha nele safada só pra dizer que é do futuro. E aí no presente, na reta final, rolou um dedo no rabo e gritaria da Zorra, foi o maior caos. O Magneto automaticamente se arrependeu do que ele fez, né, de ter reprogramado os Sentinelas para poder atacar a humanidade, já tava chorando já pro Pietro. Acabou. Nós perdemos. A Emma Frost, querendo se redimir com os X-Men, querendo o perdão da equipe, ela simplesmente se sacrificou para poder salvar a vida do Scott lá dos Sentinelas. E sim, a Emma Frost morreu. E não temos um minuto de silêncio para ela. Scott, me perdoa. Solidão. E por fim, dá-lhe aqui, vai.
das contas, os X-Men, eles impediram a guerra, impediram a Fênix Negra e a ascensão dos Sentinelas no futuro. Missão cumprida. Só que a gente sabe que tem muita treta ainda está por vir. Temo que nossa luta tenha apenas começado. E cara, é realmente uma pena que essa animação ela só teve uma temporada e foi cancelada, né? Porque nesse ano, nessa época, em 2009, a Disney ela comprou a Marvel e simplesmente todas as séries que a Marvel estava fazendo naquele momento foram canceladas, mano, tiveram que ser impedidas. E isso inclui Wolverine e os X-Men e o espetacular Homem-Aranha. Exatamente, duas das melhores animações de heróis já feitas na história, mano, e tiveram que ser canceladas. Com certeza, isso vai ter continuação! É uma pena, mano, porque a animação em si era excelente. Ela adaptou ótimos arcos, o traço era muito bom, os personagens eram bons, o roteiro, mano, a gente ia ver a continuação da saga do Apocalipse, velho. Mas e aí, meus amigos, vocês curtem essa animação? Vocês também colecionavam aqueles cardzinhos que vinham dentro dos salgadinhos, dos Cheetos, do Fandangos? Quais os personagens que vocês mais curtem nessa animação? Qual arco? Qual episódio? Comenta embaixo que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários. E comente também quais os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui nos especiais, capite? Então, vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, ó, do escudo do Capitão, cara, clica nele que foi o nosso especial sobre o The Animated Series e aqui sobre os filmes dos X-Men Live Action, vai lá. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui! Um abajur cor de carne.